Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é de extrema importância para mim, que é posicionamento de marca. E principalmente posicionamento no digital. Às vezes o mentorado meu ou um cliente vem falar comigo e fala, pô, não tô vendendo. Aí eu falo, como é que tá teu posicionamento no digital? Ah, eu não tenho Instagram. Como é que você vai vender se você não tem um Instagram? Nós estamos num setor, o setor de panificação, se a gente for falar especificamente do setor de panificação, talvez seja um dos setores mais atrasados em relação a isso. Porque cervejaria, quem produz café e várias outras indústrias, cookie, biscoito, investe muito nessa parte do digital, mas a panificação parece que a gente tem a cabeça de que só precisa produzir o pão. E na verdade não é isso. Facilita muito você ter um bom posicionamento. Você ter um bom posicionamento não é você ter só uma logo bonita. É você realmente ter um objetivo claro. Você mostrar para o teu cliente qual que é o teu propósito. Então, quando eu começo a Bread Maker, eu penso muito na questão de o pão das melhores hamburguerias. Eu tinha um posicionamento de enaltecer os clientes que a gente tinha. A gente repostava esses clientes e a gente começou a gerar uma comunidade naquilo ali. E aquilo ali foi fomentando. A gente foi fazendo evento, foi construindo uma comunidade a qual os nossos clientes queriam participar, porque eles entendiam qual que era a nossa missão dentro daquele processo. Então, quando o cliente entende qual que é a tua missão, ele vai querer contribuir para aquilo ali, ele vai querer fazer parte daquilo ali e ele vai querer mostrar para os clientes dele também. Aqui nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês quais foram os passos que eu dei nesse meu crescimento no digital e como que isso fortaleceu e favoreceu o crescimento em escala da minha empresa. Para quem não me conhece, eu sou o Patrick, sócio fundador da Bread Maker e também mentor. Hoje eu ajudo outros empresários e empreendedores da indústria de alimentos que querem faturar 500 mil, 1 milhão por mês e muito mais do que isso, contando um pouco da minha história e toda a minha experiência também que eu tenho nesses 10 anos já na indústria de alimentos. Então, quando eu começo a minha trajetória, lá em 2014, na panificação, eu vou muito para campo, né? Vocês que já viram um pouco da minha história, quem já viu, eu vou muito no corpo a corpo com o cliente. Mas em 2017, em 2018, a gente já tem o digital muito latente, já ali nos primeiros passos de que já existiam influenciadores, já tinha gente atrelando a marca, e eu começo a entender ali, nesse momento, que foi em 2018, que eu tinha que posicionar a empresa, mesmo sendo a Bread Maker sendo uma empresa B2B, que ela vende para outras empresas, eu tinha que posicionar ela bem no digital. E eu acho que isso me deu uma vantagem enorme, porque nós fomos uma das primeiras fábricas a começar a olhar para isso, e os nossos clientes se conectaram com isso. Então o que a gente fazia? No primeiro momento a gente falou assim, nós somos o pão das melhores hamburguerias. A gente começou a postar hambúrguer e também fazer invasões dentro dos nossos clientes e trazer isso para dentro do nosso Instagram, para dentro do nosso dia a dia, e isso foi muito bom, porque a gente fazia propaganda do cliente e o cliente acabava fazendo propaganda nossa também. Definido isso, que a gente começou a trabalhar e criar muito conteúdo, a gente falou, poxa, por que a gente não traz um influenciador para dentro do nosso negócio, para poder fazer parte disso daqui? E aí, para a gente fazer muito sentido, a gente trazer um influenciador que falasse sobre hambúrguer. No caso, foi o Fabrício e a Amanda do canal do Hambúrguer Perfeito. E aí, o que isso a gente ganhou com isso? Por que isso foi um acerto muito grande nosso? Foi um acerto porque eles já faziam um ranking do Hambúrguer Perfeito com as principais hamburguerias do mercado. A gente trouxe isso para o Rio de Janeiro, levou para Brasília, levou para Minas. Então a gente ampliou isso a nível Brasil. A gente entendia que a gente patrocinando e tendo um influenciador ali do nosso lado, cada vez mais esse mercado ia crescer. Então, quanto mais a gente desse vida aos influenciadores, eles falariam mais do mercado de hambúrguer, falando mais do mercado de hambúrguer, esse mercado ia crescer cada vez mais. Então, quando a gente olha para o distribuidor, por exemplo, nosso, que falava assim, poxa, bota aqui um vendedor dentro da nossa operação para vender mais pão. Eu falava assim, vendedor a gente não tem, mas a gente consegue botar um influenciador dentro da tua operação. Porque na nossa cabeça, se a gente patrocinasse um influenciador, esse cara ia falar mais de hambúrguer, as hamburguerias iam vender cada vez mais hambúrguer e esse mercado ia se tornar maior. E isso foi um ponto muito acertado nosso. Por quê? Porque hoje o hambúrguer é o item mais vendido dentro das plataformas ali de delivery, e o hambúrguer passou a pizza, passou a açaí. E por quê? Porque foi uma comunidade muito bem feita, uma comunidade muito forte. Então, quando você pensa assim, poxa, eu não estou vendendo
muito, olha logo pro teu posicionamento de marca. O teu cliente, ele quer comprar de você mesmo ou ele compra porque é barato? Você tá bem posicionado, você defende uma causa, você defende uma comunidade? Se você não faz nada disso, você tem que começar a pensar nisso. Facilita muito a venda, você tá bem posicionado com a tua marca. Hoje, se eu fosse montar um negócio do zero, a primeira coisa que eu ia pensar era no posicionamento da marca e como que eu ia posicionar no digital. O modo mais fácil da gente vender hoje é através do digital. É você mostrando, a gente entra dentro da casa das pessoas, a gente fica amiga das pessoas sem a gente precisar conversar com elas, a gente só tendo um bom posicionamento no digital. E a gente tem N empresas que são lançadas como startup que se preocupam somente com isso. Se você fizer esse tripé, você vai conseguir aumentar a tua venda. Agora, o que eu vejo hoje e o que eu vejo muito no setor da indústria de alimentos é a pessoa se preocupar só com a produção. Eu só produzo, eu não preciso ter marca. Então, se você não tem marca, não vão ver valor dentro do teu negócio. E aí você não vê valor, você vai se preocupar só com o preço e você vai ficar brigando com quem não faz nem conta para vender. Então hoje é muito importante isso, foi muito assertivo a gente fazer isso na Bradmaker e não é à toa que a Bradmaker tem quase 200 mil seguidores. Quando a gente chega no cliente, a primeira coisa que o cliente vai olhar na gente é o nosso produto. Lógico, a gente está indo ali para fazer uma visita e para levar o produto, não um produto tem que ser bom. Agora, quando a gente vira as costas e sai, provavelmente esse cliente vai entrar ou no nosso site ou no Instagram. Então a gente tem que ter isso minimamente bem feito. E minimamente bem feito é você ter ali uma conexão com a comunidade que você está inserida ali. Então vou trazer um pouco para o meu negócio. Quando você entra lá no Instagram da Bradmaker, você vê ali os influenciadores falando, você vê receitas sobre hambúrguer, você vê receitas para fazer em casa, você vê uma coerência entre as cores, um posicionamento claro de onde a gente quer se colocar, que é ali num pão premium, num pão artesanal. Isso tudo eu não preciso falar, porque quando ele entra ali, o meu cliente vai ver. E aí quando ele vê isso, ele fala, cara, se ele tem cuidado com o posicionamento, o Instagram dele, se é tão bem feito, o produto também é. E aí o cliente da hamburgueria, que também acaba conhecendo o pão, ele fala, caramba, esse pão daqui tem toda uma construção de marca, é um pão muito legal. E aí eu vou te fazer uma pergunta, que é, o que te diferencia do teu concorrente? Aí você pode pensar assim, é o preço, eu sou mais barato. Tá, mas isso o teu concorrente pode mudar amanhã. Então, o que te diferencia do teu concorrente? Essa é a pergunta chave, é isso que você tem que responder. Qual é a bandeira que você defende que te diferencia do teu concorrente? O meu produto é muito de qualidade. Então tá, como é que você demonstra isso pro teu cliente? O teu cliente entra lá no teu Instagram, no teu site, é tudo uma bagunça, você nem tem um Instagram, você nem alimenta. Então você se preocupar com isso vai aumentar muito a percepção de valor que teu cliente vai ter sobre você e, consequentemente, vai melhorar também a tua venda. E isso tudo que eu tô falando aqui sobre o posicionamento de marca não é uma coisa que a gente faz uma vez e esquece, não. Eu fiz lá em 2018 o meu primeiro posicionamento, depois em 2020 eu fiz um rebrand da Bradmaker, já levando a marca para outro patamar, com outras variáveis, e depois em 2024 a gente fez um outro reposicionamento, porque isso vai mudando, o mercado muda, você não vê empresas como Coca-Cola, Pepsi, Apple, que foram mudando a logo, ao longo do tempo as coisas vão se atualizando. E isso faz com que você, quando você tem um bom posicionamento, você acaba vendendo mais, investindo menos, você acaba pegando melhores clientes do que você normalmente pegaria se você não tivesse um posicionamento, e você acaba construindo um negócio muito mais sólido, que ele não vai depender sempre de promoção, ou de você fazer combo, ou de você precificar mais barato do que o teu concorrente. Por quê? Porque você está bem posicionado com a tua marca. A minha experiência e o que eu tenho para falar para vocês é que a gente não estaria vendendo tanto quanto a gente vende, com a facilidade que a gente vende e nos distribuidores que a gente está posicionado, se a gente não tivesse um posicionamento de marca. Então facilita muito toda a nossa trajetória de crescimento, tudo que a gente investiu em marketing, em posicionamento de marca e em posicionamento digital. Então, se você não se atenta para isso, você tem que olhar isso para ontem, que vai aumentar muito a tua venda daqui a algum tempo, quando você estiver posicionado. Esse conteúdo fez sentido para você? Então já aperta aqui o botão de like para que ele alcance mais pessoas.